Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo foi novamente ao templo, e todo o povo veio até ele. Ele se assentou e começou a ensiná-lo. Os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, colocando-a no meio de todos, e disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante cometendo adultério. A lei de Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, portanto, que dizes? Eles diziam isso para prová-lo, para que tivessem algo para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele levantou-se e disse-lhes: Aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Então, inclinou-se novamente e voltou a escrever no chão com seu dedo. Quando ouviram isso, saíram um por um, começando pelos mais velhos. E Jesus foi deixado sozinho com a mulher, ficando no meio. Jesus se levantou e disse-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Nenhum te condenou? Ela respondeu: Nenhum, Senhor. Jesus disse: Nem eu te condeno. Vai, e a partir de agora, não peques mais. Novamente, Jesus lhes falou: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram: Tu dás testemunho de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Jesus respondeu-lhes: Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Eu sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se eu julgo, meu julgamento é verdadeiro, porque não estou sozinho. Mas eu estou com o Pai, que me enviou. E na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou dá testemunho de mim. E eles lhe disseram: Onde está teu Pai? Jesus respondeu-lhes: Vós não conheceis a mim, nem a meu Pai. Se me conhecesseis, saberíeis quem é o meu Pai. Ele disse essas palavras perto da caixa das ofertas, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque sua hora ainda não havia chegado. E lhes disse outra vez: Vou embora, e me procurareis, mas morrereis em vosso pecado.
Para onde vou? Não podeis ir. E os judeus diziam: será que vai se matar? Pois diz: para onde vou, vós não podeis ir. E dizia-lhes: vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Pois se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Diziam-lhe então: quem és tu? Jesus lhes respondeu: o que eu tenho lhes dito desde o princípio. Tenho muitas coisas para falar e para julgar a vosso respeito. Entretanto, aquele que me enviou é verdadeiro, e as coisas que dele ouvi, essas coisas digo ao mundo. Eles não entenderam que ele falava do Pai. Jesus lhes disse, portanto: quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, e ele não me deixa sozinho, pois eu sempre faço as coisas que lhe agrada. Enquanto Jesus dizia essas coisas, muitos creram nele. Jesus disse aos judeus que creram nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes tu dizer, sereis libertos? Jesus lhes respondeu: em verdade, vos digo que quem comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece na casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sei que sois descendentes de Abraão. Vós procurais me matar, porque as minhas palavras não encontram lugar em vós. Eu falo o que vi de meu Pai, e vós fazeis o que ouvistes de vosso pai. Eles responderam: nosso pai é Abraão. Jesus lhes disse: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Contudo, vós procurais matar-me, que tenho-lhes contado a verdade que ouvi de Deus. Mas Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Eles disseram: nós não nascemos de moralidade sexual,
Nós temos um Pai, Deus. Jesus disse: Se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis, pois venho de Deus, e aqui estou. Porque não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que vós não entendeis as minhas palavras? É porque sois incapazes de compreender minha palavra. Vós sois de vosso pai, o diabo. E vós quereis satisfazer vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não estava nele. Quando ele fala uma mentira, fala o que vem de sua natureza, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu falo a verdade, vós não credes em mim. Quem dentre vós pode acusar-me de algum pecado? Se digo a verdade, por que não credes em mim? Aquele que é de Deus ouve as suas palavras. Por isso vós não ouvis, porque não sois de Deus. Os judeus responderam-lhe: Acaso não temos razão ao dizermos que tu és samaritano e que tens demônio? Jesus lhes respondeu: Eu não tenho demônio, mas eu honro meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco minha própria glória. A quem a procure e julgue. Em verdade, vos digo, que se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Os judeus disseram-lhe: Agora sabemos que tens demônio. Abraão e os profetas morreram. Mas tu dizes: Se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Acaso tu és maior que nosso pai Abraão, que morreu? Os profetas também morreram. Quem pretendes ser? Jesus lhes respondeu: Se eu glorificasse a mim mesmo, minha glória não seria nada. É o meu Pai quem me glorifica, aquele que vós dizeis ser vosso Deus. Vós não o conheceis, mas eu o conheço. Se eu dissesse que eu não o conheço, seria mentiroso como vós. Entretanto, eu o conheço e guardo a sua palavra. Seu pai Abraão se regozijou ao ver o meu dia. Ele viu e se alegrou. Os judeus disseram: Tu não tens nem 50 anos de idade e viste Abraão? Jesus lhes respondeu:
em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo.